convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria concebida sem pecado. Então vamos nos sentar. Essa será a nossa última reflexão no nosso retiro, ao qual, logo depois dessa reflexão, que deve ser bem breve, nós prepararemos então um momento do Santíssimo, poder coroar o reconhecimento da soberania de Jesus e a sua realiza na nossa vida. O nosso tema, o Padre Leonel já tinha dado um pontapé no intervalo, quando ele falou sobre o dogma da Assunção. Nós temos alguns dogmas essenciais da nossa fé em relação a Nossa Senhora. Primeiro dogma, a maternidade divina, que Maria é Mãe de Deus. Nós contemplávamos isso ontem, quando nós falávamos de Theotokos. Theotokos não é nome de um pão francês, é palavra grega que quer dizer Mãe de Deus. E nós vimos que todo esse, quando nós falamos sobre os patrísticas ontem, que para definir esse dogma foi uma grande luta. Uma grande luta, porque precisava definir qual a natureza de Jesus Cristo. Se nós tratamos de uma pessoa divina e dizemos que ele tem duas naturezas, uma natureza sobressai sobre outra, tem algum momento que Jesus finge que é Deus, outro momento finge que é o homem. E o dogma da maternidade, Theotokos vai dizer não. É verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. É 100%, como diz alguém, equipe do canto, é 100% Deus e é 100% homem. Mas a pessoa é divina. Por isso toda ação de Jesus é uma ação salvífica. Sua encarnação de Jesus já bastava para salvar a humanidade, se assim quiser. Mas ele se tornou obediente ao Pai, até a morte na cruz. Por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus se dobra todo joelho e toda língua confessa que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então nós temos, diante dessa definição de dogma, uma coisa que estava muito em xeque, que é justamente a natureza de Jesus. Uma vez que nós entendemos que há duas naturezas de uma só pessoa, estamos dizendo então que a mãe é mãe de Jesus e é mãe divina. Por isso a maternidade divina de Maria, a maternidade porque ela é mãe de Jesus, Jesus que é Deus e logo ela é mãe de Deus. Depois nós tivemos a segunda dogma, primeiro dogma, segunda dogma que será então a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, que Maria foi concebida sem pecado original. Também ontem, mexendo com os patrísticas, nós abordamos isso de uma maneira muito mais profunda, que em mérito de tudo aquilo que ela é e a graça recebida de Deus, Deus lhe preservou do pecado original, concebida sem pecado, concebida sem pecado. Por isso a Imaculada Conceição. Eu trago isso só para refrescar a memória de vocês, para os que já sabem, porque o Padre não colocou como tema da nossa reflexão. Ele colocou só a Assunção, mas é bom nós entendermos um pouquinho outros dogmas antes de chegar no último dogma, que é a Assunção, a qual ele já explicou a diferença entre Assunção e Ascensão.
Então recebemos esse dogma em 1854, que seria o segundo dogma, Imaculada Conceição. E o terceiro dogma é a virgindade de Maria, Maria Virgem, ante, durante e pós-parto. Também nós mexemos ontem e busquemos compreender quais foram as razões que levaram isso. E todo o combate contra a virgindade de Maria aqui também é um combate contra a pessoa de Jesus. Porque se combater a virgindade de Maria, então vai dizer então que não há nenhuma graça especial que lhe é concedido. Simplesmente deu à luz igual a qualquer outra mulher que poderia dar à luz. Mas a igreja já nos mostra que a sua concepção, ela se engravidou pelo poder do Espírito Santo e no mesmo tempo não violando-a, mantendo-a conservado durante o parto e pós-parto. E você me dizia, como que uma mulher vai dar à luz sem romper o ímen? Aí eu te pergunto, como que uma mulher vai engravidar sem ter relação com o homem? Então vai lá e pergunta a Deus, para ver se sua boca não fica calada, ficar colada, né? Aí nunca mais você vai querer perguntar o que não te cabe. E depois nós temos então o último dogma que nós vamos contemplar hoje, Assunção. E na nossa oração do Santo Terço, mistério glorioso, nós dizemos que Ele é rainha do céu e da terra. Então, o Padre colocou na nossa reflexão, Assunção de Nossa Senhora Rainha, né? Então, como que nós contemplaremos este que sobe, que é elevada aos céus e coroada rainha do céu e da terra? Uma coisa é consequência do outro. Ontem alguém já antecipou essa pergunta e nós respondemos. O ano que foi declarado esse dogma de fé, 1950, 1º de novembro. Por isso, todo 1º de novembro nós celebramos por Pio XII, com um documento chamado Munificentimus Deis. Não se preocupe, que é coisa de latim. Mas é um Deus que se manifesta, para assim entender. Também nós falamos um pouquinho ontem sobre os patrísticas, sobre o dilema diante desse dogma, que Nossa Senhora, cumprindo o curso da sua vida terrena, foi assunto, corpo e alma aos céus. Dormição, vocês viram que o padre mencionou sobre a dormição. Então se pergunta se dormição é morrer ou dormição é dormir. Mas o mais importante é que, terminando o seu curso na vida, Deus quis com que sua mãe pudesse estar junto com ele no céu. Os padres da igreja dizem que esse é ato de amor de Deus na vida de Maria. Isso não é algo que deve nos deixar inculcados. Essa dimensão da antecipação. Porque o livro de Gálatas diz: é determinado para o homem morrer e depois ressuscitar. Cada um no seu tempo determinado. Primeiro Cristo e aqueles que pertencem ao Cristo. Então, o fato de Nossa Senhora antecipar a glória que nos será dado quando nós morremos, assim nós esperemos, com o nosso esforço, com a nossa luta, com a misericórdia de Deus. Ela simplesmente antecipa aquilo que é o dom de Deus para todos os nós. O dom de Deus para nós é que nós morremos e que nós estejamos tanto
junto a Ele. Cada um no seu tempo determinado. Por isso o ladrão arrependido, dízimo. Senhor, lembra de mim quando estivesse em paraíso. Hoje estareis comigo no paraíso. Então, ele também recebe uma antecipação. Porque se nós analisarmos a dimensão de parousia, final dos tempos, a dimensão escatológica, vamos entender que na dimensão escatológica nós podemos falar de duas mortes. Morte física e morte da condenação eterna. Tanto que a palavra de Deus diz: todos ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então você percebe que dentro dessa realidade, a dimensão escatológica, ele nos fala. Escatologia é essa realidade dos fins dos tempos. Alguns chamam de novíssimos. Morte, julgamento, céu. Inferno e purgatório não entra como os novíssimos, porque quem seria o definitivo, por isso novíssimos. Morte e julgamento. Quem está no purgatório tem alguma esperança, né? Que em algum determinado momento a misericórdia de Deus vai alcançar. Quem está no inferno, a página já está selada, irreversível. Então, essa realidade que Maria antecipa vai se tornar algo como um dom de Deus na vida dela. Ela que na vida também acolheu Cristo e amou Cristo de uma maneira plena, agora goza como sinal da humanidade redimida, humanidade santificada e glorificada. Maria entra, por ela ser a cheia de graça. E aí os teólogos que se tentam quebrar a cabeça deles, a gente deixa eles quebrar a cabeça e depois a gente aprende, né? Vai dizer, mas ela é pleno da graça e a morte é consequência do pecado. Mas nós entendemos isso como a morte definitiva, porque a morte corporal é natural. Você sabe que eu estava escrevendo um livro sobre a morte. Tinha 13 anos, 3 anos, 1 ou 3, não 13, 3 anos. Eu fiz um trabalho sobre imaginário e desse trabalho brotou uma vontade de escrever sobre a morte. Eu atender tantas pessoas que perderam alguém, etc, etc. E quando minha mãe morreu, eu falei, burro sou eu. Porque tudo que eu escrevi, não consegui. Está agora congelado, está lá no limbo. Quando eu me recuperar um dia, eu vou voltar a esse trabalho, mas muita coisa vai mudar. Porque quando você sente na pele, é diferente. Quando você fala para o outro, olha, tomar boldo é bom para dor de barriga. E quando você pega o boldo para beber e te arrepiar, você para de dar um conselho desse. Porque então algumas coisas eu entendo que algumas coisas têm que ser preservadas da experiência da morte, porque é por isso que ela não nos vence. Mas eu quero dizer para vocês que diante da minha experiência eu quero me inclinar, quando eu retomo esse trabalho, eu quero me inclinar diante do fato natural da morte. Por isso nunca faz um erro. Encontrar uma pessoa que pode ser que o parente viveu 98 anos, aí você, mas tranquilo, viveu muito. Nunca fazer esse erro. Porque quando você experimente, você nunca mais vai dizer isso para alguém. Você dará à pessoa o seu direito de luto. Você dará à pessoa o seu direito da perda.
O modo com que isso vem é uma experiência única, intransferível. Eu não estou dizendo que a morte nos vence, porque nós temos a certeza da ressurreição. Nós temos a certeza da glória. Nós temos a certeza que o que Deus prepara para aqueles que o amam, nem os olhos, nem os ouvidos poderia imaginar. E quando nós temos a certeza que aquele que nós convivemos é uma pessoa temente a Deus, está melhor do que a gente. Mas é um fato natural, é meu direito natural de sentir aquela ausência. É meu direito natural de sentir que eu sou incapaz. Que eu sou incapaz de impedir. E quando a pessoa sente isso, deixa ele sentir. Se é para chorar, deixa ele chorar. Fique como aquele que há de observar por lado. Porque muitas vezes nós achamos que eu vou falar tanto para poder consolar ele. Que consola o quê? Consola nada, não. Tem o tempo que percorre. Quando a pessoa abraça o seu luto e vivencia o seu luto, a própria vida vai lhe desmembrando desse luto. É assim. E tem alguns que permanecem a memória, que nem o tempo consegue tirar, mas é assim. O único fator que nós sabemos que nos sustenta é que, mesmo que destruísse essa morada, nós temos uma morada melhor lá no céu. E isso faz com que a gente acredite e renove e tenha esperança. Então, Nossa Senhora, diante daquilo que é de todo mundo, a morte, ela então é preparada para vislumbrar e para ver, como quem diz, para todos aqueles que creem: eis o plano de Deus para vós, que nós também seremos levados junto a Deus. Por isso, São José Maria Escrivá, no seu livro Cristo que Passa, número 171, diz que a assunção de Nossa Senhora é a harmonia do amor de Cristo por sua mãe. Ai, ai, ai. Vem as minhas lutas interiores. E algumas vezes, quando a gente encontra algumas palavras, a gente diz que realmente é só Jesus que pode fazer isso. Sabe que eu cheguei a perguntar a Deus: quando eu morrer, será que eu vou encontrar com minha mãe? Será que ela vai saber que eu sou filho dela? Algumas coisas que eu tinha tanta vontade de fazer com ela que eu não consegui fazer, será que eu vou fazer? Eu demorei alguns meses para reconhecer que lá não há necessidade, não haverá carência. Cristo que será tudo em todos, e Ele que nos atrairá e preencherá todas essas necessidades que são minhas humanas. Uma das coisas que eu planejei de fazer com minha mãe é levar ela no cinema. E eu queria levar ela para assistir aquele filme. Tem um filme que saiu no Brasil que caía uma pedra, e ia botar nela aquele óculos de 3 dimensions, porque eu queria ver aquele negócio dando um grito no meio do cinema. Não deu tempo. Coisas básicas, né? Só que eu percebo que também isso é algo que é da minha falta, é da minha necessidade. São maneiras com que eu quero preencher algo dentro de mim. Mas quando nós chegamos em Cristo, Cristo é todo em todos. Não haverá necessidade nenhuma. Não haverá. Não haverá. Ele vai nos preencher tanto que não haverá nenhuma carência, nenhuma necessidade. Então, no fundo, calma o seu coração, Godwin. O que Ele tem para dar é muito melhor, é muito maior.
Mas Cristo tem toda a capacidade de fazer com que o amor entre ela e sua mãe seja tão harmoniosa, que ele, indo aos céus, toma sua mãe para que esteja com ele. Ele é o único que pode fazer isso, né? E ele fez. Por isso é assunta aos céus, para estar junto com seu filho. E no céu é coroada rainha do céu e da terra. Rainha do céu e da terra. Porque quem pode fazer isso é Cristo. E ele fez. Se eu estivesse no lugar que eu podia fazer, eu farei. A rainha dos céus e da terra. Porque assim traz essa harmonia de um amor entre mãe e filha. Por isso, uma vez que ela é rainha, a sua assunção mostra que todos são fiéis, são filhos de Nossa Senhora. Ela é nossa rainha. Gente, como a gente é besta, a rainha Elizabeth aparece lá na Inglaterra e todo mundo é a rainha que está passando. E nós não temos essa mesma relação com a nossa rainha. Quantas vezes nós temos essa memória que Maria é rainha do céu e da terra, é rainha dos anjos, é rainha dos patriarcas, é rainha dos sacerdotes, é rainha dos batizados. O Lumen Gentium, documento da igreja, número 59, vai falar sobre a realeza de Maria. E diz: ela é rainha do universo, para que se assemelhasse mais plenamente ao seu filho. E assim nos ajude, como seus filhos, a nos dominemos o pecado. Então, a realeza de Maria na nossa vida também tem um efeito. Quando nós entronizamos Nossa Senhora como nossa rainha, tem um efeito em nós. Que efeito é isso que ela tem em nós? É nos ajudar a dominarmos o nosso homem velho. Por isso que o texto que nós acabamos de contemplar, trazendo ela como vestido do sol e coroa na sua cabeça. Na nossa liturgia da Rainha do Santo, de Nossa Senhora, e nós vamos ver que ela é chamada Ave Regina Caelorum, Ave Rainha do Céu. E dentro disso nós vamos ver muitos títulos que é dado a ela como rainha. Rainha das virgens, rainha dos profetas, e assim vai. Cristo é rei, não só porque é o Filho de Deus, mas também porque é redentor.
Maria é rainha não porque só é a mãe de Deus, mas também porque associada com a nova Eva, ao novo Adão, cooperou na obra da redenção do gênero humano. A sua cooperação lhe concede esse título de rainha. Se ela é nossa rainha, então ela é nossa advogada, nossa auxiliadora, nosso perpétuo socorro, nosso mediador. A ela nós podemos chamar omnipotência suplicante. Deus é onipotente, onipresente. Mas Maria é onipotência suplicante por quê? Suplica eternamente por nós. Pede a Deus constantemente por nós. Maria reina com o poder da oração, com o amor da filha de Deus Pai, com o amor da mãe de Deus Filho e com o amor do esposo de Espírito Santo, reunidos num só coração. Por isso, no cenáculo, estando com os discípulos, sacerdotes, sem pretensão nenhuma, ela estava como mãe e como rainha. E assim que deveria ser também conosco, queridos irmãos. Que as nossas famílias se tornam esse cenáculo, onde nós temos Maria entronizado. Quem não tem imagem de Nossa Senhora na sua casa, levanta a mão. Quem não tem? Jesus. Não tem vergonha, levanta a mão. Tem que dar um jeito. Quem não tem? Tá, pode baixar para ninguém ver rapidamente. Tem coisa que não dá, né? Dá um jeito, nem que seja um quadro, dá um jeito. Nem que seja uma imagem pequenininha, né? Mas coloca a presença dela nas nossas casas. É importantíssimo. É importantíssimo nós colocarmos Nossa Senhora. É importantíssimo nós colocamos ela em um lugar importante. Entronizar ela na nossa vida, na nossa família. Eu só falei isso para suscitar a consciência de vocês. Eu achava que ninguém ia levantar a mão, por isso que eu perguntei. Mas alguns levantaram, mas aqui deve existir alguma coisa católica, né? Nem que parcela em 12 vezes. Aqui existe parcela ou não? O Brasil está lascado. No Brasil todo mundo é parcela. Parcela aí. Antes de você pedir na parcela, já está te falando. Pode parcelar em 10 vezes. Aí, quando compra 4 coisas, já está tudo parcelado. Já chega fim do mês, está só chorando. Vocês estão libertos, viu? Da escravidão do Brasil aí. Estamos lascados mesmo. Lá tudo é parcelado. Quando chega outro Natal, você já está parcelando de novo. Mas como não tem parcela, tenta fazer algum sacrifício, dar alguma coisa ou outra para poder... Hã? Não entendo. Justamente, é assim mesmo. Mas nós queremos, encerrando a nossa reflexão, fazer nossa mãe a nossa rainha e dizer que a sua assunção aos céus é um projeto de Deus na sua vida e na minha vida. Tudo que nós vivenciamos, queridos irmãos, ao longo desses 2 dias,
que correu muito rápido. É para te dizer que Deus tem projetos na sua vida e na minha vida. Esse mesmo projeto que Deus realizou plenamente na sua mãe é um projeto de Deus para ti e para mim. Que depois da nossa caminhada da vida, que nós estejamos com Ele. Para que onde esteja a vós também. Por isso na casa do meu Pai há muita morada. Se assim não fosse, eu não teria vos dito, diz o Senhor. Eu vou. Mas enviarei para tomar-vos comigo, para que onde eu esteja vós também. E a morada de Deus, sem dúvida, é melhor. Mesmo que você tivesse tudo nessa vida, mesmo que nada te faltasse nessa vida, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram falar, nem jamais passou no coração do homem o que Deus prepara para aqueles que o amem. Então, querido irmão, querida irmã, vale a pena ser bom, vale a pena fugir do mundo dos vícios, vale a pena dedicar a sua vida, o seu tempo para a sua família na fidelidade verdadeira e no amor. Vale a pena. O mundo muitas vezes nos traz tantas coisas. Mas nesse tempo que nós vivemos, cada vez mais nós temos que nos perguntar: vale a pena? E quando a gente começa a fazer essa pergunta, começamos a colocar na escala. O que eu estou deixando para perder o convívio da minha família? Vale a pena? O que eu estou deixando para não viver a minha vida espiritual, alimentar a minha vida espiritual, a ter meu convívio espiritual? Vale a pena? Tudo na vida passa, tudo. Essa conversa todo mundo já escutou. Mas se você já teve experiência da vida e te mostra como a vida é tão curta, vocês que são saudáveis, que toda hora tá... Eu que não sei se amanhã vem. Eu já dormi, era para acordar. Eu falei, não vou conseguir acordar não. Aí fica naquele luta, vai, levanta, vai. E precisamos... Sabe, algumas vezes o que me dá alegria ou consolo, era tempo que eu era máquina mortífera. E nesse tempo eu fui máquina mortífera mesmo. Eu lembro, era pároco lá em São Sebastião, onde eu tinha 9 comunidades. Tinha fim de semana que eu celebrava 7 missas, fora das confissões. Hoje, se chegar 2, não, a bateria aí, ó. Mas eu preciso reconhecer isso. Então hoje Deus te dê a graça. Se é jovem, Deus te dê a graça, te deu a força, te deu o vigor. O que você tem feito com isso? Como que você tem jogado a sua juventude para fora? Se é papai, se é mamãe, se é filho, Deus te deu a graça para poder desfrutar. Hoje, é hoje. Não nos enganemos da manhã e depois da manhã. Isso você não tem. O que nós temos é hoje. A palavra de Deus diz: hoje é o tempo favorável. Amanhã pode ser muito tarde. Eu vou esperar amanhã. Enquanto o Senhor te chama no hoje. É hoje vivida que nos propõe amanhã, porque o amanhã é hoje também de Deus. Então vamos procurar cada um naquilo que é da sua capacidade, numa sinceridade profunda diante de Deus, numa verdade que nos liberta.
fazer a nossa vida ser uma vida útil, uma vida digna, uma vida que você pode dormir no travesseiro e roncar. Tá. Por que você está roncando? Porque você está cansaço físico. E o seu ronco é compreendido. E não é um ronco artificial. Não nos permitimos viver o que o mundo quer imputar sobre nós. Uma artificialidade. E no fundo a gente vivencia o que o mundo quer que nós vivenciemos e não é o que a vida nos dá. Como será bom você tem a coragem de abraçar a si mesmo, de diante de Deus livremente, estou falando livremente, e dizer: Senhor, eis isso que eu sou, é isso que eu quero te oferecer, faça de mim o que é da tua vontade. Minha mãe, é isso que eu sou. Venha como mãe que há de nos cuidar e que há de nos transformar. Que Deus abençoe cada um de vocês. A irmã está pronta, irmã? Vamos nos organizando então para o momento. Tá, desculpe, tem a sorteio, mas para encerrar, o momento de Eucarística será guiado pela nossa irmã e depois então nós daremos a bênção e traslado então para preparar para a Santa Missa. Que Deus vos abençoe cada um das suas famílias. E você se pergunta, que já estão fugindo, viu, mulher? Já está correndo. Senta aí. O que ainda precisa melhorar, sempre tem algo na nossa vida que precisa melhorar, mas tenha coragem, porque tem muitas vezes que a gente não muda de uma coisa para outra, mas tenha coragem de começar. Se você começando, você vai ver que daqui 2 meses, 3 meses, algo diferente está acontecendo na nossa vida. Nossa Senhora, assunta ao céu, rogai por nós. Sorteio, Padre.